Meu nome é Vitor Neres e você falhou com essa sociedade. Alguns sites estão noticiando que igrejas podem ser investigadas na CPI dos atos do dia 8 de janeiro, lá em Brasília, aquele quebra-quebra, os protestos que aconteceram e você sabe muito bem. E uma CPI é uma comissão parlamentar de inquérito, ou seja, de um jeito simples, é um monte de deputado e senador que vão discutir quem é que tem que ser preso, quem é que tem que ser solto e tudo mais. É o poder legislativo conduzindo uma investigação acerca de um tema. E a pergunta que fica no meio disso tudo é a seguinte: a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias vai ser investigada também? É isso que a gente vai responder aqui em vídeo. Também vamos citar o Nicolas Ferreira, deputado federal, que falou de um membro da igreja que está preso até hoje em vídeo. Vamos também falar sobre o Helder Anderson, que visitou a Janja Lula, primeira-dama do Brasil, e o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, e a respeito do deputado federal Kim Kataguiri. Entender toda essa situação vai ajudar a gente a ver como é a real relação da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, com a política. E vai mostrar para a gente como é que é uma compreensão melhor a respeito de tudo isso, tá? E também vou fazer comentários sobre a Conferência Geral. Pois muito bem, quero saber uma coisa. Você aí que está me assistindo, gosta do Nicolas Ferreira? Gosta do Kim Kataguiri? Acha que eles são deputados ruins? Comenta aqui, deixa aí nos comentários qual é a tua impressão sobre eles, certo? E aproveita para falar sobre o vídeo também e deixa apertado o botão de gostei. Então aperta ele, toca no inscrever-se, sininho das notificações colocando em todas, e se você está em outra rede social, WhatsApp ou Facebook, vem para cá para o YouTube para fazer tudo isso, tá? Importante. Se aperte o gostei, se inscreva no canal e toque no sininho, tá bom? Outra coisa importante é a seguinte: muita gente já quis ajudar financeiramente o meu trabalho aqui no YouTube, mas eu nunca deixei nenhuma ferramenta para estar recebendo doação e incentivo nesse sentido. Porém, hoje tem uma novidade. Eu estou disponibilizando a chave do Pix para você que entende que o trabalho que a gente faz aqui é importante, de desmistificar os folclores que contam sobre a igreja, as fake news que falam, para você que vê que esse é um canal que tem uma boa relação com adventistas, católicos, CCBianos, evangélicos em geral, ateus e diversos grupos da sociedade, e para você que não quer que eu pare de produzir vídeos, porque a realidade é que eu posso fazer muito mais aqui no canal, tá bom? Então, tá aí disponível para você. Considera fazer qualquer doação para incentivar o meu trabalho aqui, e em breve eu estarei disponibilizando o Seja Membro, que é uma ferramenta do próprio YouTube, tá? Mas isso a gente vai falar depois, tá bom? Certo. Respondendo à pergunta inicial do vídeo, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias vai ser investigada na CPI. Vê só. Para a gente entender essa história, tem que saber que ela começa no seguinte: algumas igrejas foram investigadas, sim. Tem uma igreja presbiteriana, uma Assembleia de Deus e uma batista que são citadas nessa investigação, e ressaltando que não são das mais tradicionais, tá? São vertentes menores dessas igrejas. E a suspeita que existe é que essas igrejas teriam financiado os seus fiéis para irem até Brasília quebrar tudo. De um jeito simples, essa é a suspeita da situação. E aí, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias vai ser envolvida inevitavelmente por ser uma igreja, primeiro de tudo, e possivelmente, por ter membros dela que foram presos, tá? E é muito importante você que não é membro da igreja prestar bastante atenção no que eu vou falar agora, tá bom? Vê só, a Igreja de Jesus Cristo
dos Santos dos Últimos Dias, ela não participa de campanhas eleitorais de incentivo, tanto para PT, ou para Bolsonaro, ou para algum liberal que apareça, ou qualquer partido político, certo? Ela não participa desse tipo de coisa. Não existe esse tipo de incentivo. E também não existe o incentivo de você ir fazer protesto. Tá? A igreja, enquanto organização, ela não faz esse tipo de coisa, tá bom? Então ela não financiou a ida dos seus membros para os atos do dia 8 de Brasília. O envolvimento da igreja com política é no sentido de ajuda humanitária, de você ter uma boa relação com os líderes de um determinado país, como o fato demonstra que foi a visita do Helder Andersen para o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, e a Janja Lula, a primeira-dama do Brasil. Entende? Então, esse é o tipo de relação da igreja com a política, tá? E para Santos dos Últimos Dias é importante ressaltar que sim, existe um tipo de relação e a gente vai falar mais sobre isso aqui, tá? Como é que a gente pode discutir política sem destruir a comunhão. Mas eu não vou adiantar o assunto aqui. Vamos por partes primeiro. E aí agora a gente vai assistir o vídeo do Nicolas Ferreira falando desse membro da igreja que foi preso. Vê só. Pessoas aqui, ó, como o Rodrigo de Freitas Moro Ramalho, que me pediu pessoalmente para poder trazer essa foto aqui para mostrar o caso dele. Esse homem aqui, a família dele inteira tem uma doença chamada osso de vidro. O seu filho tem autismo, porque o seu pai, que não estava quebrando absolutamente nada, e digo aqui, repito, pediu investigação. Pois muito bem, primeiro de tudo, é muito triste o sofrimento que essa família está passando. O filho é autista, a doença de ossos de vidro e o pai preso sem poder dar um suporte, tudo isso tem que levar a gente a ter compaixão pelo sofrimento deles. Mosias 18 vai dizer para a gente chorar com os que choram e consolar os que necessitam de consolo. Então a gente tem que sim ter compaixão, independentemente do teu espectro político, do que você acha a respeito dos protestos. A gente tem que sofrer com quem sofre e confortar quem precisa de conforto. Sobre a CPI ou a CPMI, Comissão Parlamentar de Inquérito Mista, alguns têm chamado de um jeito, outros têm chamado de outro, mas é a mesma coisa. Ela precisa acontecer. E nisso o Nicolas Ferreira está certo. Todo instrumento de investigação que puder ser usado para saber o que de fato aconteceu, tem que ser usado. Então tem que acontecer sim. Assim como entendo que está certo também, nisso, o deputado federal Kim Kataguiri, que apresentou uma prova de que o ministro Flávio Dino, segundo Kim Kataguiri, isso é uma prova, de que o ministro Flávio Dino sabia do que iria acontecer nos atos do dia 8 de janeiro e não tomou as medidas necessárias. Ou seja, haveria aí um suposto crime de responsabilidade. E o único motivo para não querer a CPMI ou a CPI é esse. É um motivo político. É que não sejam investigadas algumas coisas e também não se dê espaço para políticos de oposição falar, né? A base do governo atual não iria querer que isso acontecesse, entende? Então esse é o problema todo. Agora, é impossível dizer que todo mundo que se dizia conservador e se vestiu de verde e amarelo foi para lá, para Brasília, se comportar, ficar bonzinho, todo mundo quietinho. Não dá para falar uma coisa dessa. Uma vez que você olhava os grupos, as redes sociais, você via o que estava sendo fomentado. Era impossível que dessem outra coisa, diferente do que aconteceu. Não tinha jeito, certo? E, como eu afirmei na época e continuo afirmando, isso só serviu para atrasar as coisas, para atrasar o país. Porque a sociedade não ganhou um entendimento melhor de Deus,
a pátria não ficou mais segura e a família não melhorou. A vida da família não melhorou. Só atrasou as coisas. Né? Foi um desastre aquilo, certo? Como vocês sabem, a Conferência Geral de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias aconteceu nesse fim de semana. E para você que não é santo dos últimos dias, essa é uma reunião muito especial. Ela é uma conferência mundial onde a nossa fé testemunha que Deus fala conosco através de profetas. Assim como ele falava nos tempos de Moisés, nos tempos de Abraão, ele fala conosco nos dias de hoje através de profetas. E lá teve um discurso muito especial, que é o discurso do presidente Nelson, onde ele falou sobre contendas entre os membros da igreja. E eu quero focar bastante nele, tá? Eu sei que a conferência teve momentos muito especiais, né? O anúncio de templos, discursos maravilhosos, mas eu quero focar nesse discurso aqui, que ele é muito importante. Vê só, o presidente Nelson, ele foi muito certeiro nesse discurso, porque ele fala a respeito da contenda, que ela não é para acontecer entre membros da igreja, porém, ao mesmo tempo, ele ressalta que a divergência, ela existe. E é para ela existir. Ele até coloca a foto do presidente Oaks e o presidente Eyring, certo? E conta que os dois divergem em muitas questões. O problema é como as pessoas têm discutido as coisas. Então, Cristo, ele não quer, dentro de questão nenhuma, que você destrua a comunhão que ele falou que a gente tem que ter com os membros da igreja. Ou seja, eu posso expressar aquilo que eu penso aqui no canal e, ao mesmo tempo, aceitar você que tem uma visão diferente, que entende as coisas de um jeito diferente, certo? Você é bem-vindo aqui, tu que votou no Lula, que votou no Bolsonaro. Eu tenho muita coisa a pensar e para falar desses personagens, do que eles fizeram e tudo mais. Mas você é bem-vindo aqui no canal. Eu não vou destruir a comunhão que eu preciso ter contigo por conta dessas questões. Quem sabe acompanha aqui no canal, viu que a gente fez um debate entre membros da igreja que pensam diametralmente opostos um do outro, né, que foi o Lucas e o Átila, e a gente conseguiu fazer. Então dá para fazer sem destruir as coisas. O problema é que muitas vezes quando o membro da igreja ele vai debater, principalmente quando entra nesse assunto de política, ele causa uma pulverização das coisas. E fica um bate-boca, um barraco infinito, né? E que fica ali na mesma tecla. Bate, 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 bate. Não adianta, você não vai persuadir ninguém. Vê só, a verdade, ela é objetiva. O mal é mal e o bem é bem. Roubar é errado, não muda. Fazer safadeza é errado. Sacanear o povo é errado. Roubar dinheiro de saúde é errado. E fazer o bem é certo, se preocupar com o próximo é certo. Se importar com a dor do outro tá certo também. Isso nunca vai mudar. Essa verdade, ela é eterna. Cristo pediu que a gente amasse o próximo como a nós mesmos. Mas não é destruindo a comunhão que a gente vai fazer as coisas do jeito que Cristo queria que a gente fizesse. Entende? Então, dá para discutir tudo. Você pode pensar de muitas formas, certo? Mas não adianta querer destruir as pessoas. Não vai funcionar. E a gente vai estar contrariando o que Cristo ensinou, tá bom? Então, eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo, tá? Acho que eu falei tudo o que precisava aqui. Não deixe de verificar o gostei, o inscrever-se, o sininho, o comentário, tá bom? E vê a novidade que eu deixei para ti, a chave do Pix. Considera fazer qualquer doação,
também vai estar disponível aí no primeiro comentário fixado e na descrição, tá bom? É isso. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Fazia tempo, né? Eu tava um tempo sem gravar vídeo. Tá bem corrida a minha vida, eu tô muito atarefado em muitas coisas, mas eu vou tentar gravar mais, tá bom? Meu forte abraço, tamo junto e até mais. O cachorro do vizinho começou a ralar a casinha dele com a pata. É isso, até mais.